Uma esposa em segredo, uma traição sussurrada e a ressurreição mais chocante do Rio de Janeiro. O veneno não estava nas caipirinhas servidas com perfeição, nem nas conversas animadas da festa de gala. Estava nos sussurros insidiosos que Isabela captou, fragmentos de frases flutuando pelas escadarias de mármore de sua própria casa. Ela descobriu a traição de Ricardo da pior maneira possível, ouvindo os convidados de sua própria festa sussurrando sobre como a pobre esposa escondida finalmente faria sua aparição para conhecer a deslumbrante amante que todos adoravam. Mas o que Ricardo não sabia era que sua esposa invisível estava prestes a roubar a cena de uma forma que ele jamais esqueceria. O espelho colonial do século XVIII refletia uma verdade cruel. Isabela de Oliveira já não reconhecia a mulher que a olhava de volta. Seus olhos verde esmeralda, antes brilhantes como as águas da Baía de Guanabara sob o sol da manhã, agora carregavam as sombras profundas de 3 anos de isolamento. Aos 32 anos, ela ainda possuía uma beleza etérea que fazia os turistas pararem nas vielas de Santa Teresa para admirá-la. Mas Ricardo tinha conseguido algo que parecia impossível, fazer com que ela mesma não pudesse vê-la. Do andar de baixo da mansão colonial no bairro de Santa Teresa, a que chamavam de lar, chegavam os sons de uma festa em pleno auge. Risos cristalinos ressoavam pelas escadas de mármore, misturados ao tilintar de taças de cristal e a conversas animadas em vários idiomas. Era mais uma das famosas recepções de Ricardo de Oliveira, um magnata paulista estabelecido no Rio há uma década, conhecido por seus negócios em arte e antiguidades, mas acima de tudo por sua habilidade de cativar a alta sociedade brasileira e europeia. Isabela ajeitou o roupão de seda que Ricardo tinha sugerido que ela usasse, um tom cinza que drenava toda a cor de sua pele de porcelana, e se afastou da janela. Lá embaixo, no jardim interno iluminado por lanternas douradas, ela podia ver os convidados, diplomatas, colecionadores de arte, aristocratas de famílias antigas e novos ricos buscando validação social. E no centro de tudo, como sempre, Ricardo monopolizava a atenção com seu sorriso calculado e seus gestos elegantes. Ao seu lado, como uma sombra sedutora, estava Juliana Guedes, cabelos loiro platinado presos em um coque impecável, vestido vermelho sangue que realçava cada curva de seu corpo escultural, joias que brilhavam sob as luzes como pequenos sóis. Juliana era tudo o que Ricardo tinha dito, sussurrando veneno em seu ouvido durante os últimos 2 anos, que Isabela não era mais. Jovem, vibrante, sociável, ambiciosa. Uma esposa deve refletir o sucesso de seu marido, Ricardo costumava dizer, sempre com aquele tom condescendente que a fazia se sentir minúscula. E você, minha querida Isabela, se contentou em ser apenas uma sombra. O irônico era que Isabela tinha sido o oposto quando se conheceram. Aos 26 anos, era uma restauradora de arte respeitada, especialista em pintura moderna brasileira, falava 6 idiomas e tinha uma tese de doutorado sobre a influência africana na arte de Di Cavalcanti, que tinha causado alvoroço no mundo acadêmico. Ricardo a conheceu em um leilão em Londres, quando ela autenticava uma suposta obra de Cândido Portinari para um cliente. Fascinante, murmurou Ricardo, aproximando-se com aquele charme predatório que ela então confundiu com genuíno interesse. Uma mulher que entende de beleza e que, além disso, é bela. O romance foi um turbilhão. Ricardo a cortejou com a intensidade de um furacão.
Jantares nos melhores restaurantes de Nova York, viagens a Paris e Lisboa, presentes caros que chegavam sem aviso prévio. Ele a fazia se sentir especial, única, como se fosse a obra mais preciosa de sua coleção. O casamento aconteceu apenas 8 meses depois, em uma cerimônia íntima, na Igreja da Candelária, com vista para a Baía de Guanabara. Isabela se lembrava perfeitamente de como se sentiu completa naquele dia, com um vestido de renda do século XIX que Ricardo tinha mandado restaurar especialmente para ela, seu cabelo castanho solto em ondas naturais, e apenas um colar de pérolas da família de Oliveira como adorno. "Você é perfeita", Ricardo sussurrou em seu ouvido durante a primeira dança, e Isabela acreditou que aquilo duraria para sempre. A transformação foi gradual, quase imperceptível no início. Ricardo começou a sugerir que ela largasse o trabalho. "Uma mulher de sua posição não precisa trabalhar, querida." Depois, que se afastasse de suas amizades antigas, eles não entendem nosso mundo agora. E, finalmente, que se dedicasse apenas a ser uma esposa exemplar, sua única ocupação deveria ser me apoiar. Isabela, perdidamente apaixonada e acreditando que construía uma vida ao lado do homem de seus sonhos, aceitou cada sugestão como se fosse um presente. Aos poucos, ela abandonou sua carreira, suas amizades, seus interesses, até que um dia acordou e percebeu que tinha se tornado exatamente o que Ricardo queria. Uma boneca de porcelana trancada em uma casa-museu, linda de se ver, mas sem voz própria. A chegada de Juliana foi o golpe final. Ricardo nem se deu ao trabalho de esconder o romance. Pelo contrário, parecia gostar de exibi-lo na frente de Isabela, mostrando como sua amante era tudo o que ela não era mais. Juliana aparecia nos eventos sociais, nos jornais da alta sociedade, de braço dado com Ricardo como se fosse sua verdadeira companheira, enquanto Isabela era mantida em casa como um segredo vergonhoso. "Por que você não se arruma mais?" perguntou Ricardo na noite anterior, avaliando-a com o mesmo olhar crítico com que julgava uma pintura duvidosa. "Juliana está sempre impecável. Uma mulher deve se esforçar para manter o interesse do seu marido." As palavras cortaram Isabela como navalhas, mas ela apenas abaixou o olhar e murmurou uma desculpa. Onde estava a mulher que um dia debateu com curadores do Louvre sobre técnicas de restauração? Onde estava a Isabela que tinha percorrido a Europa sozinha há 20 e poucos anos, descobrindo tesouros artísticos em pequenas cidades italianas? Do jardim, aplausos foram ouvidos. Ricardo estava dando um discurso, certamente agradecendo aos presentes por comparecerem a mais uma de suas pequenas reuniões, como ele gostava de chamá-las com falsa modéstia. Isabela sabia que aquelas festas não eram simples eventos sociais. Eram espetáculos cuidadosamente montados, onde Ricardo exibia sua riqueza, seus contatos e, acima de tudo, sua deslumbrante amante. Uma gargalhada particularmente estridente de Juliana ecoou pela casa, e Isabela sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era apenas o coração. Era algo mais profundo, como se uma corrente interna finalmente tivesse se partido. Ela foi até o closet, suas mãos tremendo levemente enquanto afastava as roupas que Ricardo aprovava. Tons neutros, cortes conservadores, tecidos que escondiam em vez de realçar. No fundo, protegido por uma capa de tecido, estava um vestido que ela tinha comprado em Milão durante a lua de mel, antes de Ricardo começar a moldar seus gostos. O vestido era de um azul profundo, como a Baía de Guanabara ao entardecer, com bordados dourados que evocavam os azulejos do mosteiro de São Bento. O decote era elegante, mas ousado. A saia fluía como água, e quando Isabela o vestiu, sentiu como se estivesse recuperando uma parte de si que havia sido sepultada. Ela soltou seu cabelo da trança apertada que Ricardo gostava, deixando-o cair em ondas naturais sobre seus ombros. Maquiou-se com sutileza,
mas realçando aqueles olhos verdes que sempre tinham sido sua marca registrada. Ao se olhar no espelho pela segunda vez naquela noite, a mulher que a observava já não era uma sombra. Era Isabela de Oliveira ressuscitada. O som de passos na escada a fez virar. Ricardo apareceu na porta do quarto com o rosto contorcido em uma expressão de aborrecimento que ela conhecia bem. "Os convidados estão perguntando por você", disse, seu olhar percorrendo o vestido com clara desaprovação. "E que roupa é essa? Você sabe que não gosto quando você chama a atenção desnecessariamente." Isabela sentiu o impulso familiar de se desculpar, de correr para o closet para se trocar, de se encolher para não incomodar o frágil ego de Ricardo. Mas, desta vez, algo diferente aconteceu. Ela se endireitou, levantou o queixo e o olhou com uma firmeza que não sentia há anos. "Estou linda, Ricardo", disse com uma voz mais forte do que esperava. "E vou descer para cumprimentar nossos convidados." A expressão de surpresa no rosto de Ricardo quase a fez sorrir. Ele abriu a boca para protestar, mas Isabela já caminhava em direção à porta, seus saltos ressoando sobre o mármore como uma declaração de guerra. Enquanto descia pelas majestosas escadas da mansão, Isabela sentia os olhares se fixarem nela. As conversas paravam no meio da frase, as taças ficavam suspensas no ar, e um murmúrio de admiração se espalhava pelo salão como ondas na baía. Ao chegar ao final das escadas, ela fez uma pausa dramática. Todo o salão tinha ficado em silêncio, todos os olhos fixos nela. E então, pela primeira vez em 3 anos, Isabela sorriu, não o sorriso tímido e contido que Ricardo a tinha ensinado, mas seu sorriso verdadeiro, radiante, magnético. "Boa noite", disse sua voz clara, ressoando no salão. "Lamento o atraso. Sou Isabela de Oliveira e estou absolutamente encantada em conhecê-los." De um canto do salão, ela viu Juliana se encolher levemente, como se tivesse sido ofuscada por uma luz mais intensa. Ricardo continuava de pé no topo da escada, o rosto uma máscara de fúria contida. Mas Isabela já não o olhava. Toda a sua atenção estava nos convidados que se aproximavam, atraídos como mariposas para uma chama, ansiosos por conhecer a misteriosa esposa de Ricardo de Oliveira, que finalmente havia saído das sombras. O que nenhum deles, nem Ricardo, nem Juliana, nem os próprios convidados sabiam, era que Isabela não só tinha decidido aparecer na festa. Ela tinha decidido algo muito maior. Tinha decidido recuperar tudo o que lhe pertencia, começando por aquela noite e terminando. Bem, isso ainda estava para ser visto. Mas uma coisa era certa. A Isabela que desceu aquelas escadas já não era a mulher quebrada que havia subido. E Ricardo de Oliveira estava prestes a descobrir que tinha subestimado gravemente a esposa que tentou apagar do mapa. A transformação de Isabela provocou um efeito dominó no salão. Como se um feitiço tivesse sido quebrado, os convidados começaram a se aproximar com uma atração quase magnética. O primeiro a fazê-lo foi o Dr. Alexandre Ribeiro, um homem distinto de cerca de 60 anos, conhecido por sua coleção particular de arte colonial e por ser um dos homens mais cultos da alta sociedade carioca. "Senhora de Oliveira", disse, beijando delicadamente a mão de Isabela, "permita-me dizer que sua beleza esta noite rivaliza com os painéis mais sublimes de Atos Bulcão." Isabela sentiu um rubor genuíno subir-lhe ao rosto, não de vergonha, como ela tinha se acostumado a sentir, mas de prazer. Havia tanto tempo que ela não recebia um elogio sincero que quase tinha esquecido o quão bom era ser vista e apreciada. "Muito amável, Dr. Alexandre", respondeu, sua voz recuperando de forma natural aquele tom educado e sofisticado
que um dia foi sua marca distintiva nos círculos acadêmicos. Espero que esteja gostando da coleção de Ricardo. Reconheço algumas peças que ajudei a autenticar nos primeiros anos do nosso casamento. O Dr. Alexandre levantou uma sobrancelha, visivelmente intrigado. Ah, então a senhora também é especialista em arte? Ricardo nunca mencionou que tinha se casado com uma especialista. Antes que Isabela pudesse responder, um pequeno grupo se formou ao seu redor. Entre os rostos, ela reconheceu alguns dos colecionadores e mecenas mais influentes do Brasil e da Europa. A baronesa Ingrid von Sternberg, da Alemanha, o empresário paulista Eduardo Campos, a galerista francesa Celeste Ferreira e, para sua surpresa, o Dr. Marco Andrade, um dos historiadores de arte mais respeitados da Universidade de São Paulo, com quem ela tinha trocado correspondência acadêmica anos atrás. Isabela? O Dr. Marco se aproximou com uma expressão de sincera surpresa e alegria. Isabela Fontes? Meu Deus, é você mesma. Isabela sorriu, emocionada por ele se lembrar de seu sobrenome de solteira. Dr. Marco, que prazer revê-lo. Fontes? A baronesa von Sternberg interveio, com genuína curiosidade. Não será a mesma Isabela Fontes que escreveu aquela tese revolucionária sobre a influência afro-brasileira na arte colonial? Li na Universidade de Berlim, absolutamente brilhante. O silêncio que se seguiu foi palpável. Isabela podia sentir todos os olhares sobre ela, mas também sentia o olhar furioso de Ricardo queimando suas costas do outro lado do salão. Por 3 anos, ele havia se encarregado de apagar sistematicamente qualquer rastro de seu passado acadêmico, apresentando-a apenas como minha esposa, quando não podia evitar se referir a ela. Sim, respondeu Isabela, levantando o queixo com renovada dignidade. Sou eu. Embora eu deva admitir que faz tempo que não me dedico ativamente à pesquisa acadêmica. Que desperdício! Exclamou Celeste Ferreira, a galerista francesa, com um brilho profissional nos olhos. Uma mente como a sua deveria estar moldando o futuro da curadoria de arte, não escondida em... Bem, onde você esteve todos esses anos? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio. Isabela sentiu que se aproximava um momento decisivo. Ela podia desviar a atenção, inventar uma desculpa sobre ter se dedicado à vida doméstica e voltar ao papel de esposa invisível que Ricardo tinha construído para ela. Ou podia fazer algo que não fazia há 3 anos, dizer a verdade. Estive aqui, disse simplesmente, sua voz se fortalecendo a cada palavra. No Rio, morando nesta mansão, cercada por algumas das obras de arte mais extraordinárias do Brasil, mas sem participar do mundo que sempre amei. O Dr. Marco balançou a cabeça com pesar. Que tragédia para o mundo acadêmico! Olhe, estou organizando um simpósio internacional sobre conservação de arte para a próxima primavera. Seria uma honra tê-la como palestrante principal. Eu ficaria absolutamente encantada, respondeu Isabela sem hesitar, sentindo seu coração acelerar com uma emoção esquecida. Entusiasmo intelectual. Do outro lado do círculo crescente que havia se formado ao redor de Isabela, Juliana observava a cena com uma expressão cada vez mais tensa. Ela tinha se aproximado com ar casual, certamente esperando presenciar outra aparição desajeitada da esposa tímida e desinteressada de Ricardo. Em vez disso, presenciava uma mulher que irradiava uma sofisticação natural que nenhuma quantidade de vestidos caros ou joias emprestadas podia comprar. Juliana, querida, Eduardo Campos se virou para ela com uma educação superficial. Você conhece a SRA de Oliveira?
Estávamos justamente falando de sua impressionante experiência em arte colonial. Juliana forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Ah, sim, claro. Ricardo me contou que a Isabela gosta de arte. A forma condescendente com que ela disse isso não passou despercebida. O doutor Marco franziu a testa com evidente aborrecimento. Gosta? Por favor, senhora, Isabela Fontes é uma das maiores autoridades em arte colonial de sua geração. Sua tese redefiniu como entendemos a transição estilística do século XVII. Ah, respondeu Juliana claramente deslocada. Que interessante. Isabela observou a interação com uma mistura de satisfação e compaixão. Juliana era linda, sem dúvida, e tinha aquele charme superficial que funcionava em jantares e coquetéis. Mas ao enfrentar uma conversa intelectual real, sua falta de profundidade se tornava dolorosamente evidente. Sabe? A baronesa von Sternberg disse, dirigindo-se diretamente a Isabela e ignorando completamente Juliana. Estou reformando minha coleção particular em Berlim. Seria possível contratá-la como consultora? Pagaria muito bem por sua experiência, é claro. Antes que Isabela pudesse responder, Ricardo finalmente apareceu ao lado do grupo, com um sorriso forçado que não conseguia disfarçar a tensão em seus olhos. Desculpem a interrupção, disse, colocando uma mão possessiva no braço de Isabela. Minha esposa tende a ser modesta sobre seus passatempos do passado. A palavra passatempos caiu como chumbo no meio da conversa. O Dr. Marco o olhou com uma expressão de aberto desprezo. Passatempos, senhor? De Oliveira, sua esposa tem um doutorado cum laude pela USP. Seus artigos foram publicados nas revistas de arte mais prestigiadas do Brasil e da Europa. Chamar isso de passatempo é ignorância. Ricardo empalideceu levemente, mas manteve seu sorriso. Claro, mas isso foi há muito tempo. Agora, Isabela se dedica por completo a ser minha esposa. Que desperdício! Murmurou Celeste Ferreira, alto o suficiente para ser ouvida. Isabela sentiu a tensão no ar e compreendeu que havia chegado o momento de tomar uma posição definitiva. Por 3 anos, ela tinha permitido que Ricardo falasse por ela, que definisse quem ela era, que limitasse seu potencial. Mas isso tinha acabado. Na verdade, sua voz clara atravessou a tensão. Estou considerando seriamente voltar ao âmbito acadêmico. Esta conversa me lembrou o quanto sinto falta da pesquisa, da descoberta, da paixão intelectual. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo lutava visivelmente para manter a compostura. Juliana parecia completamente desorientada, e os convidados observavam o drama com um interesse mal disfarçado. Isabela, disse Ricardo em voz baixa com um tom ameaçador que só ela podia detectar. Talvez devêssemos falar sobre isso em particular. Não há nada para falar, respondeu ela com calma. Estas são pessoas do meu mundo, Ricardo, um mundo que você me fez abandonar, mas que nunca deixou de ser parte de quem sou. O Dr. Marco deu um passo à frente, percebendo claramente a dinâmica tóxica. Isabela, se você realmente estiver interessada em retomar sua carreira, seria uma honra ajudá-la. A universidade sempre tem espaço para talentos excepcionais. E eu tenho contatos nas principais galerias do Brasil, acrescentou Celeste. Uma mulher com sua experiência poderia escrever seu próprio destino. Isabela olhou para os rostos interessados e encorajadores que a cercavam, e depois levantou os olhos para Ricardo. Por um momento, não viu o homem encantador do passado, nem o tirano doméstico do presente, mas algo muito mais triste. Um homem pequeno e inseguro que precisava minimizar os outros para se sentir importante. Obrigada,
disse ao grupo sem desviar o olhar de Ricardo. Aceito todas estas ofertas generosas. É hora de Isabela Fontes voltar ao mundo. O uso de seu sobrenome de solteira foi como um tapa para Ricardo. Ele abriu a boca para protestar, mas nesse momento Juliana, que até então tinha se mantido desconfortavelmente calada, cometeu um erro fatal. Bem, disse com uma risada forçada, tudo isso é muito encantador, mas sejamos realistas. Isabela ficou fora do jogo por anos. O mundo acadêmico avança muito rápido. Ela provavelmente descobrirá que suas habilidades estão bastante desatualizadas. O insulto ficou suspenso no ar como fumaça tóxica. O Dr. Marco se virou para Juliana com incredulidade, e os outros trocaram olhares de desaprovação. Desculpe, disse a baronesa von Sternberg com frieza aristocrática. E a senhora é... Juliana piscou, claramente não esperando ser confrontada. Eu sou a acompanhante de Ricardo. Acompanhante, repetiu a baronesa, dando à palavra um matiz muito específico. Entendo. O desconforto de Juliana foi imediato e total. Ela olhou para Ricardo em busca de apoio, mas ele estava ocupado demais tentando conter o desastre para defendê-la. Isabela observou tudo com total clareza. Por meses, ela tinha se sentido inferior a Juliana, tinha aceitado as comparações cruéis de Ricardo, tinha acreditado que não podia competir com a amante jovem e vibrante. Mas agora, vendo Juliana exposta e deslocada na frente de pessoas de verdadeira substância, Isabela compreendeu a verdade. Juliana não era superior em nada que realmente importasse. Era apenas mais jovem e mais disposta a ser um adorno. Acho que você subestima o poder da paixão verdadeira, disse Isabela suavemente, dirigindo-se a Juliana. Quando você ama algo de verdade, a arte, o conhecimento, a beleza autêntica, você nunca o abandona por completo. Apenas hiberna, esperando o momento certo para florescer novamente. As palavras tinham múltiplas camadas de significado e todos entenderam. Isabela não falava apenas de sua carreira, mas de si mesma, de seu renascimento. O Dr. Marco sorriu amplamente. Brilhantemente dito. E falando em florescer novamente, Isabela, você se lembra da técnica de autenticação de pigmentos que desenvolvemos há alguns anos? Tenho um quadro suspeito que adoraria que você revisasse. A espectroscopia integrada? Respondeu Isabela imediatamente, sua mente acadêmica funcionando como uma máquina bem lubrificada. Claro que me lembro. Foi revolucionária, permitiu identificar falsificações que tinham passado despercebidas por décadas. Exatamente, exclamou Marco, virando-se para o grupo. Uma mente brilhante nunca enferruja de verdade. Enquanto a conversa se tornava cada vez mais técnica e especializada, Isabela notou que Ricardo e Juliana tinham se transformado em espectadores irrelevantes em sua própria festa. Os convidados mais interessantes, influentes e sofisticados agora estavam orbitando ao seu redor, atraídos por sua inteligência e experiência genuína. Era uma mudança de poder sutil, mas completa. Por 3 anos, Ricardo tinha sido o centro das atenções enquanto Isabela se mantinha na sombra. Agora, com poucas palavras e sua autêntica essência liberada, ela tinha se tornado o sol ao redor do qual todos orbitavam. Ricardo também devia ter notado, porque sua expressão era cada vez mais sombria. Mas Isabela não sentia mais medo. Ela tinha provado o sabor da liberdade e não havia volta. A noite apenas começava e Isabela de Oliveira, não, Isabela Fontes, estava apenas começando a desdobrar suas asas. A festa transcorria no ritmo de uma sinfonia carioca, com Isabela como a diretora inconsciente de uma orquestra social completamente fascinada. Cada nova conversa, cada contato, cada sorriso genuíno que ela recebia era como uma nota musical
compondo uma melodia de renascimento que ressoava pelos salões da mansão. O Dr. Marco tinha monopolizado grande parte de sua atenção, discutindo detalhes técnicos de restauração que a faziam se sentir viva de uma maneira que ela tinha esquecido que existia. Eles falavam sobre a degradação de pigmentos em ambientes úmidos como o rio, sobre novas tecnologias de conservação, sobre descobertas recentes em monastérios brasileiros que estavam reescrevendo a história da arte colonial. Você tem que vir para a universidade na próxima semana, insistia Marco, com os olhos brilhando de entusiasmo. Temos um laboratório novo com equipamento de última geração. Seria perfeito para você retomar suas pesquisas. Seria maravilhoso, respondeu Isabela, sentindo uma energia familiar percorrer suas veias. Faz tanto tempo que não uso equipamentos modernos de análise. Equipamentos modernos para quê? Ricardo tinha se materializado mais uma vez ao lado deles, desta vez trazendo Juliana como um escudo humano. Sua voz tinha aquele tom controlado que Isabela conhecia muito bem. A calma antes da tempestade. Para a pesquisa acadêmica, evidentemente, respondeu o Dr. Marco com frieza. Isabela estava me compartilhando umas teorias fascinantes que ela desenvolveu sobre a escola mineira do século XVIII. Teorias que, infelizmente, nunca foram exploradas por completo devido às circunstâncias. O olhar que Marco dirigiu a Ricardo não deixava dúvidas. Ele tinha identificado o marido como aquela circunstância que interrompeu a carreira promissora de Isabela. Ricardo forçou uma risada. Isabela sempre foi muito criativa em suas interpretações, mas me parece que ela romantiza um pouco seu passado acadêmico, não é mesmo, querida? A pergunta era uma armadilha, e Isabela sabia disso. Ricardo tentava empurrá-la a se rebaixar em público, a negar suas próprias conquistas para proteger o ego ferido dele. Por anos, ela teria caído. Teria murmurado algo humilde, abaixado o olhar e deixado que ele reescrevesse sua realidade. Mas a Isabela que estava de pé naquele salão já não era aquela mulher domesticada e silenciada. Ela o olhou diretamente nos olhos e sorriu. Um sorriso com gelo na superfície e fogo por dentro. Romântica? Repetiu, deixando a palavra flutuar. Talvez, mas não sobre minha carreira acadêmica, Ricardo. Sobre isso, sempre fui brutalmente realista. Antes que Ricardo pudesse replicar, Celeste Ferreira se juntou ao grupo, levando 2 taças de champanhe e oferecendo uma a Isabela. Espero não interromper, mas preciso roubar a Isabela por alguns minutos. Há algumas pessoas que você simplesmente tem que conhecer. Era uma mentira educada, mas com um propósito claro. Celeste tinha detectado a tensão e estava oferecendo a Isabela uma saída elegante. Isabela aceitou a taça e a desculpa com gratidão. Claro, será um prazer, disse, e depois se virou para Ricardo com uma cortesia gelada. Com sua permissão, querido. Enquanto se afastavam, Isabela ouviu Ricardo tentando recuperar o controle, iniciando uma conversa forçada com Marco sobre sua coleção particular. Mas pela linguagem corporal do professor, Isabela soube que Ricardo tinha perdido completamente seu respeito. Santo Deus! Murmurou Celeste quando elas estavam fora de alcance. Que homem mais odioso! Como você aguentou por tanto tempo? Isabela tomou um gole de champanhe, deixando a pergunta ressoar em sua mente antes de responder. Alguma vez você já se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que te olhava de volta? Celeste assentiu com seriedade. Depois do meu primeiro divórcio, passei 2 anos me perguntando quem diabos eu tinha me tornado. Então você entende, disse Isabela simplesmente. Mas esta noite, finalmente me reconheço.
E é uma visão magnífica, sorriu Celeste. Agora venha. Há pessoas genuinamente interessantes que eu quero que você conheça, e longe desse seu marido que claramente tenta sabotar qualquer possibilidade de você brilhar. Elas se dirigiram a um canto mais tranquilo do salão, onde um pequeno grupo conversava animadamente sobre arte contemporânea. Celeste fez as apresentações. Um jovem curador do MoMA de Nova York, uma colecionadora brasileira que estava formando um novo museu em São Paulo, e, para grande surpresa de Isabela, Sofia Alencar, uma das restauradoras mais respeitadas do Brasil. Isabela Fontes, exclamou Sofia ao reconhecê-la. Meu Deus, achei que você tinha desaparecido do planeta. Sua pesquisa sobre a degradação de têmpera em climas úmidos salvou 3 dos meus projetos mais importantes. Isabela sentiu um calor real no peito. Por tanto tempo, ela tinha acreditado que seu trabalho não tinha sido significativo, que Ricardo tinha razão ao minimizar suas conquistas. Mas ali estava Sofia Alencar, uma mulher cujo trabalho Isabela sempre tinha admirado, dizendo que sua pesquisa tinha feito a diferença. Sofia, que prazer inesperado, respondeu Isabela abraçando-a. Eu ouvi que você conseguiu salvar os afrescos da igreja da sede Olinda. Deve ter sido um trabalho monumental. Foi, mas não teria sido possível sem as técnicas que eu desenvolvi com base nos seus artigos, insistiu Sofia. Você tem que voltar ao trabalho ativo. O mundo da conservação precisa de você. Enquanto conversavam, Isabela se deu conta de que um grupo ainda maior havia se reunido ao seu redor. Palavras como visionária, técnicas revolucionárias e perda trágica para a academia flutuavam entre as conversas. Era como se ela tivesse ressuscitado profissionalmente, e todos queriam fazer parte de seu renascimento. Do outro lado do salão, Ricardo observava com crescente agitação. Isabela podia sentir seu aborrecimento mesmo sem olhá-lo. Sua frustração se manifestava como uma energia pesada e escura no ambiente. Juliana continuava ao seu lado como um adorno cada vez mais irrelevante, completamente deslocada entre discussões acadêmicas profundas. Sabem, disse a colecionadora brasileira. Estou procurando um consultor principal para meu novo museu, alguém com experiência tanto em arte clássica quanto em técnicas modernas de conservação. Isabela, você teria interesse em considerar o cargo? A oferta flutuou no ar como uma chave para a liberdade. Isabela podia imaginar uma nova vida em São Paulo, longe de Ricardo, longe do Rio, longe de tudo o que representava seus anos perdidos. Era uma oportunidade de começar de novo. É uma proposta fascinante, respondeu Isabela com cuidado. Você poderia me dar mais detalhes? Enquanto a conversa continuava, Isabela notou que Ricardo se aproximava novamente, desta vez com um olhar diferente. Ela o conhecia o suficiente para saber que ele estava tramando algo. Desculpem a interrupção, disse Ricardo com voz mais cortante. Isabela, querida, preciso falar com você sobre algo urgente. É sobre a sua mãe. Isabela congelou. Sua mãe, Catarina Fontes, vivia em uma residência de alto nível em São Paulo com demência precoce. Ricardo controlava todas as finanças relacionadas a seus cuidados, uma ferramenta que ele usava para manter Isabela sob controle. Minha mãe? Perguntou ela, sua voz revelando preocupação. Sim. Houve algumas complicações financeiras com o pagamento da residência, respondeu Ricardo, seus olhos frios, calculando o impacto de suas palavras. Temos que falar sobre isso imediatamente. Era uma mentira, e Isabela sabia disso. Mas era uma mentira cruel e eficaz, projetada para lembrá-la de sua dependência econômica e tirá-la de um espaço de empoderamento. Sofia franziu a testa.
Certamente isso pode esperar até amanhã. Estávamos no meio de uma conversa importante sobre o futuro profissional de Isabela. Infelizmente não, insistiu Ricardo, estendendo o braço. Vamos, querida, vamos resolver isso em particular. Isabela olhou para o braço estendido de Ricardo, depois para os rostos solidários ao seu redor. Era um momento de escolha definitiva. Ela podia seguir Ricardo e deixar que ele a arrancasse de seu renascimento, ou podia fazer algo que jamais tinha feito antes, desafiar sua autoridade em público. Na verdade, Ricardo, disse, sua voz firme e surpreendentemente segura, se realmente há um problema com os cuidados da minha mãe, podemos ligar agora mesmo para a residência para verificar. Tenho certeza de que nossos convidados entenderão a importância de nos certificarmos de que ela está bem. A sugestão o pegou completamente de surpresa. Ele tinha contado com o fato de que Isabela não o enfrentaria publicamente, especialmente sobre algo tão delicado. Isso não é necessário, gaguejou. Eu já resolvi de forma temporária. Podemos falar mais tarde. Então não há urgência real, concluiu Isabela com um sorriso que não tocou seus olhos. Nesse caso, prefiro continuar esta conversa fascinante sobre oportunidades profissionais. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Todos tinham compreendido. Isabela tinha desafiado Ricardo publicamente e ele tinha cedido. Muito bem, disse Ricardo com voz contida, mas com uma ameaça silenciosa. Falaremos depois. Ao se afastar, Isabela viu como Juliana hesitou, sem saber se o seguia ou se ficava. Essa dúvida dizia tudo sobre onde estava o verdadeiro poder social naquele momento. Meu Deus, murmurou o curador do MoMA. Que drama! Homens controladores odeiam quando suas vítimas encontram sua própria voz. Observou Celeste com secura. Isabela, querida, espero que você tenha um bom advogado. A frase a atingiu como um relâmpago. No meio de seu renascimento, ela não tinha considerado as consequências práticas de sua rebelião. Ricardo não era o tipo de homem que aceitaria perder o controle sem contra-atacar. Na verdade, disse Sofia pensativamente, tenho um amigo advogado em São Paulo que se especializa em divórcios difíceis. Homens ricos que tentam deixar suas esposas sem nada. Se você quiser, posso colocá-los em contato. A palavra divórcio flutuou no ar como uma possibilidade real. Por 3 anos, Isabela tinha aceitado sua infelicidade como uma sentença perpétua. Mas agora, cercada por pessoas que a viam como ela realmente era, inteligente, valiosa, brilhante. A ideia de liberdade não lhe parecia uma fantasia. Eu agradeceria imensamente, disse Isabela em um sussurro. Excelente, sorriu Sofia. E quanto ao trabalho, você sempre terá oportunidades. Mentes como a sua não podem ser desperdiçadas. Conforme a noite avançava, Isabela se encontrou no centro de uma rede de apoio cada vez mais sólida. Cartões de visita mudavam de mãos, convites eram feitos, conexões nasciam. Era como se 3 anos de confinamento estivessem desaparecendo em uma única noite. E, no entanto, Isabela também sentia os olhos de Ricardo fixos nela de longe. Ela sentia como uma pressão invisível. Sua fúria crescia como uma tempestade no horizonte, e ela sabia que quando a festa terminasse, haveria um ajuste de contas. Mas, por enquanto, ela se permitiu saborear cada segundo de sua ressurreição. Pela primeira vez em anos, Isabela Fontes estava viva novamente
e não tinha a menor intenção de voltar voluntariamente ao caixão emocional que Ricardo tinha construído para ela. A noite ainda tinha surpresas pela frente e Isabela estava pronta para cada uma delas. As últimas horas da festa passaram como um borrão de conversas estimulantes e promessas de colaboração futura. Isabela sentia como se estivesse bebendo de uma fonte. Depois de anos de sede, cada nova conexão, cada oportunidade oferecida, cada palavra de encorajamento era como oxigênio para uma alma que tinha estado sufocando. Quando os últimos convidados finalmente partiram, levando consigo cartões de visita e planos entusiasmados, a mansão mergulhou em um silêncio tenso. Isabela permaneceu no salão principal, ainda usando o vestido azul que tinha marcado sua ressurreição, contemplando os reflexos das luzes dos candelabros nos antigos espelhos coloniais. Ricardo dispensou a equipe com uma eficiência fria, e Isabela ouviu Juliana murmurar que estava cansada antes de subir para o quarto de hóspedes, onde ela se tinha instalado há meses. A ironia não passou despercebida. A amante se comportando como a dona da casa, enquanto a esposa legítima era tratada como uma intrusa. Quando finalmente ficaram sozinhos, Ricardo se virou para Isabela com uma expressão que ela conhecia muito bem. A máscara social tinha caído completamente, revelando a fúria gelada que fervia por baixo. "Que atuação tão encantadora!" disse sua voz afiada como uma lâmina de gelo. 3 anos tentando te ensinar a ser uma esposa adequada, e em uma única noite você destrói tudo. Isabela se virou para encará-lo e pela primeira vez em anos não se encolheu sob seu olhar intimidante. "Destruir o quê, Ricardo?" respondeu. "Sua versão fabricada de quem eu deveria ser?" "Nossa vida", explodiu Ricardo, perdendo finalmente a compostura. "Minha reputação. O que você acha que eles pensam de mim agora que minha própria esposa me humilha em público?" "Eu não te humilhei", replicou Isabela com calma. "Simplesmente parei de me humilhar para proteger seu ego." A frase atingiu Ricardo como um tapa. Ele deu um passo em direção a ela e Isabela viu algo em seus olhos que a fez recuar instintivamente. Uma raiva que ia além da frustração, entrando em um terreno mais perigoso. "Você esqueceu seu lugar", disse com voz baixa e ameaçadora. "Esqueceu o que me deve. Você se lembra da sua mãe? Aqueles cuidados caros, o tratamento especializado, tudo pago com meu dinheiro. Esta casa, suas roupas, sua vida confortável, tudo graças à minha generosidade." "Generosidade?" repetiu Isabela, uma risada amarga escapando de seus lábios. "Ricardo, você transformou cada aspecto da minha vida em uma prisão dourada, e agora quer que eu te agradeça?" Ricardo se aproximou mais. Isabela podia ver as veias marcadas em seu pescoço. "Você não era mais do que uma acadêmica fracassada quando te conheci, sem dinheiro, sem futuro, cuidando de uma mãe doente com um miserável salário de professora universitária. Eu te salvei dessa vida medíocre. Medíocre. Eu tinha uma carreira que amava, colegas que me respeitavam, um futuro brilhante. E você destruiu tudo isso sistematicamente." "Eu te dei algo melhor", gritou Ricardo. "Uma vida de luxo, uma posição social que você jamais teria alcançado sozinha. Você me deu uma jaula de ouro e a chamou de lar", replicou ela, sua voz também se elevando. "E quando me tornei perfeita demais como boneca, você trouxe sua amante para me lembrar o quão insignificante eu tinha me tornado." A menção de Juliana fez com que Ricardo parasse abruptamente. Por um instante, ele pareceu genuinamente surpreso, como se não esperasse que Isabela se atrevesse a confrontá-lo diretamente sobre a infidelidade. "Juliana é..." Ele começou, mas parou, claramente procurando uma justificativa que não o fizesse parecer ainda pior. "Juliana é jovem,
bonita e manipulável. Isabela terminou por ele. Exatamente o que você queria que eu fosse. Mas ao contrário dela, eu tenho substância, e esta noite todos viram isso. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, e Isabela pôde ver as engrenagens girando por trás de seus olhos. Quando ele finalmente falou, sua voz tinha recuperado aquela qualidade calculista que ela temia ainda mais que sua fúria. Muito bem, disse. Se é assim que você quer jogar. Amanhã suspenderei todos os pagamentos dos cuidados da sua mãe. Vamos ver quanto dura sua independência quando Catarina acabar em uma clínica pública. A ameaça atingiu Isabela como um soco no estômago. Sua mãe era seu ponto mais fraco, e Ricardo sabia disso. Catarina Fontes tinha sido diagnosticada com demência precoce aos 58 anos, justo quando Isabela começava a se estabelecer em sua carreira. A necessidade de garantir o bem-estar de sua mãe foi um dos fatores que a levou a aceitar o casamento com Ricardo, que tinha prometido os melhores cuidados possíveis. Você não faria isso, sussurrou Isabela, embora soubesse que ele estava mentindo. Ricardo faria sim. Me teste, disse Ricardo com um sorriso cruel. Vamos ver se suas novas amizades acadêmicas podem pagar 15.000 euros mensais por cuidados especializados. Isabela sentiu o desespero envolvê-la novamente. Por umas horas gloriosas, ela tinha acreditado que podia ser livre, que podia reconstruir sua vida. Mas Ricardo tinha encontrado o fio exato para puxar e desmontar sua coragem peça por peça. Por favor, disse, odiando o quão pequena sua voz soava, não coloque minha mãe nisso. Então você entendeu? Disse Ricardo, recuperando aquele tom condescendente que Isabela tanto detestava. Você pode brincar de ser acadêmica independente em uma festa, mas no final você ainda depende de mim. Sempre dependerá de mim. Isabela o olhou com uma clareza absoluta. Pela primeira vez, ela viu o homem com quem se tinha casado exatamente como ele era. Não havia amor ali, nunca houve. Apenas controle, posse. Ricardo a amava como amava suas pinturas antigas, como objetos bonitos para mostrar e esconder quando não lhe serviam. E se eu aceitar isso? Perguntou devagar. E se eu voltar a ser a esposa obediente? O que acontece com a Juliana? Ricardo encolheu os ombros com total indiferença. Juliana cumpre um propósito por enquanto. Quando não me servir mais, procurarei outra. A resposta foi tão casualmente cruel que Isabela sentiu náuseas. Ele nem sequer tentava esconder o que era. Juliana, por mais que Isabela a tivesse detestado, não era mais do que outra vítima na galeria de Ricardo. Você é um monstro, sussurrou Isabela. Sou prático, corrigiu ele. E você vai aprender a ser prática também. Amanhã, você vai ligar para todas essas pessoas e recusar suas ofertas. Vai dizer a elas que pensou melhor e que decidiu se dedicar inteiramente ao seu casamento. E se eu me recusar? Então sua mãe pagará o preço de sua teimosia. Isabela fechou os olhos, sentindo as lágrimas de raiva arderem por trás das pálpebras. Por algumas poucas horas, ela tinha sido ela mesma novamente. Tinha se lembrado de como era ser respeitada, valorizada, e agora tudo isso lhe estava sendo arrebatado de novo. Preciso pensar, disse finalmente. Não há nada para pensar, respondeu Ricardo. Mas se você insiste, tem até amanhã de manhã para tomar a decisão correta. Ele se virou para sair do salão, mas parou na porta. E Isabela, acrescentou com voz baixa, se você tentar algo estúpido, como sair de casa ou contatar um advogado, eu ficarei sabendo imediatamente, e as consequências serão muito piores do que apenas cortar os pagamentos da sua mãe. Com essas palavras, Ricardo se foi, deixando Isabela sozinha no salão, cercada pelos restos do que tinha sido sua festa de renascimento.
que agora parecia mais o seu funeral antecipado. Isabela se deixou cair em uma das antigas poltronas de veludo. O vestido azul que tinha simbolizado sua liberdade agora lhe parecia um disfarce cruel. Pela janela, ela podia ver as águas escuras da Baía de Guanabara, refletindo as luzes da cidade, e pela primeira vez em anos compreendeu por que tantas pessoas ao longo da história tinham encontrado nas águas do rio uma saída definitiva. Mas, mesmo na profundidade de seu desespero, uma pequena faísca de rebeldia ainda ardia. As palavras de Sofia Alencar ressoavam em sua mente. Homens controladores odeiam quando suas vítimas encontram sua própria voz. Isabela tinha encontrado sua voz naquela noite. A questão agora era: ela teria a coragem de usá-la, mesmo que isso significasse arriscar tudo? O relógio do corredor marcou a meia-noite e Isabela soube que tinha chegado ao ponto sem retorno. As próximas horas decidiriam se ela continuaria sendo a boneca quebrada de Ricardo, ou se encontraria uma forma de escapar de sua jaula dourada. Mas primeiro, ela precisava fazer uma ligação para São Paulo. Isabela subiu as escadas da mansão com passos silenciosos, cada degrau de mármore ressoando suavemente na penumbra. O corredor do segundo andar estava mergulhado em sombras, apenas interrompidas pelos brilhos de luz que se infiltravam através das janelas que davam para a baía. Ela podia ouvir vozes abafadas, vindas do quarto principal. Ricardo e Juliana conversando em tom baixo, provavelmente sobre os acontecimentos da noite. Em vez de se dirigir ao quarto de casal, Isabela foi em direção ao seu antigo estúdio, um pequeno quarto que tinha sido seu refúgio durante os primeiros meses de casamento, antes que Ricardo decidisse que ela não precisava mais de um espaço próprio. A sala tinha sido transformada em um depósito, mas Isabela sabia que algumas de suas coisas ainda estavam lá, escondidas sob pilhas de objetos esquecidos. Ela o encontrou no fundo de uma caixa empoeirada, seu laptop pessoal, o que ela usava durante seus anos de doutorado e que continha todos os seus contatos acadêmicos, pesquisas inacabadas e, mais importante ainda, os dados de contato da residência onde sua mãe morava. O laptop demorou uma eternidade para ligar, a bateria quase esgotada após meses de abandono. Quando finalmente conseguiu se conectar à internet, Isabela hesitou por um momento. Fazer aquela ligação significava confirmar suas piores suspeitas sobre Ricardo, mas também podia significar descobrir que ele estava dizendo a verdade sobre os supostos problemas financeiros. Com mãos trêmulas, ela discou o número da residência de luxo em São Paulo, onde Catarina morava há 2 anos. "Boa noite, residência Flor de Lis", respondeu uma voz feminina. "Boa noite, sou Isabela de Oliveira, filha de Catarina Fontes", disse Isabela. "Me desculpe por ligar tão tarde, mas estou preocupada com alguns assuntos financeiros relacionados aos cuidados da minha mãe." "Ah, Sra. de Oliveira." A voz se tornou mais calorosa. "Que prazer em ouvi-la. Sua mãe sempre pergunta quando a senhora vai voltar a visitá-la." Isabela sentiu uma pontada de culpa. Ricardo tinha desincentivado suas visitas a OS poucos, sempre com desculpas plausíveis sobre compromissos sociais ou viagens. "Como ela está?" perguntou, desviando a conversa de seu propósito original. "Ela tem dias bons e outros nem tanto, como a senhora sabe, mas fisicamente está bem e nossa equipe a cuida com muito carinho. Aliás, eu queria agradecer pelos pagamentos adicionais dos últimos meses. Pudemos lhe dar fisioterapia extra e atividades especiais que ela adora." Isabela franziu a testa. "Pagamentos adicionais?" "Sim, seu marido tem sido muito generoso. Além do pagamento mensal regular, ele autorizou tratamentos especiais que somam cerca de R$ 3.000 a mais por mês. Sua mãe tem acesso a OS melhores cuidados disponíveis."
O coração de Isabela acelerou. Ricardo não estava cortando os pagamentos. Ele estava pagando mais do que o necessário, usando essa suposta generosidade como uma corrente invisível para mantê-la sob controle. Posso perguntar desde quando os pagamentos estão em dia? Ah, desde o início, senhora. Jamais tivemos um único atraso em 2 anos. Seu marido é muito pontual e confiável. Isabela agradeceu e desligou. Sua mente girava. Ricardo tinha mentido. Não só não existia nenhuma crise financeira, como ele tinha usado o bem-estar de Catarina como arma, sabendo que Isabela faria qualquer sacrifício por sua mãe. Mas agora ela sabia a verdade. E isso mudava tudo. Ela passou as 2 horas seguintes buscando freneticamente em seu laptop. Encontrou antigos e-mails com contatos de colegas, pesquisadores, conservadores e também algo que ela tinha esquecido completamente. Uma conta bancária pessoal que ela tinha aberto antes do casamento e que Ricardo aparentemente nunca descobriu. O saldo era modesto, uns 20 mil reais, mas era dela, intocado. Mais importante ainda, ela encontrou algo que transformaria tudo: o contrato pré-nupcial que Ricardo tinha insistido em assinar. Na época, a implicação de que seu casamento não era incondicional a tinha ferido, mas agora ela o lia com novos olhos. Ricardo, arrogante como era, tinha protegido seus bens e suas empresas, mas deixou passar uma concessão. Isabela retinha os direitos sobre toda a propriedade intelectual desenvolvida antes ou durante o casamento. Isso incluía suas pesquisas, artigos acadêmicos e, o mais valioso, as patentes de 2 técnicas de restauração desenvolvidas durante seu doutorado. Isabela tinha esquecido completamente essas patentes, mas uma rápida busca online revelou que uma delas estava sendo licenciada por museus do mundo todo. Os royalties, que ela jamais tinha recebido porque Ricardo controlava suas finanças, somavam uma quantia considerável. Armada com essa informação, Isabela tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Isabela desceu para o café da manhã, vestida com um terno simples, mais elegante. Não uma das peças neutras que Ricardo aprovava, mas algo que a fazia se sentir profissional, firme, presente. Ricardo estava sentado à mesa de mármore da cozinha, lendo o jornal financeiro. Juliana brincava com um croissant. "Bom dia", disse Isabela com uma calma que até a ela surpreendeu. Ricardo levantou o olhar, claramente esperando vê-la derrotada. Em vez disso, encontrou uma mulher que irradiava uma determinação serena. "Espero que você tenha refletido sobre nossa conversa", disse ele. "Sim, eu refleti", respondeu Isabela servindo-se de café. "E tomei algumas decisões importantes." Juliana parou de comer, percebendo a tensão. Ricardo se reclinou na cadeira com ar triunfante. "Excelente. Então você fará as ligações necessárias para recusar as ofertas." "Não", disse Isabela simplesmente. "Na verdade, eu já falei com vários esta manhã. Aceitei o cargo de consultora com a colecionadora brasileira e na próxima semana começo a trabalhar com o Dr. Marco na universidade." O rosto de Ricardo endureceu instantaneamente. "Isabela, nós falamos sobre isso. Sua mãe..." "Está muito bem cuidada, obrigada." Ela o interrompeu. "Liguei para a residência ontem à noite. Descobri que não só os pagamentos estão em dia, como você tem pagado tratamentos adicionais que ela nem sequer precisa. Você estava usando minha preocupação por ela como uma ferramenta de manipulação." Ricardo empalideceu. "Eu não esperava que ela verificasse a informação. Isso não muda o fato de que você depende economicamente de mim." "Sobre isso", disse Isabela, colocando alguns papéis sobre a mesa.
Descobri que tenho direitos sobre propriedade intelectual que geram receitas significativas, receitas que você tem cobrado em meu nome por anos. Ricardo pegou os documentos. Seus olhos se arregalaram ao lê-los. Isso é tecnicamente verdade, mas... Não há mais, Ricardo, replicou Isabela. Você me roubou, me fez acreditar que eu era completamente dependente, quando na realidade meu próprio trabalho gerava o suficiente para me sustentar e sustentar minha mãe. Juliana os olhava confusa, percebendo que o equilíbrio de poder tinha mudado radicalmente. Além disso, continuou Isabela, consultei um advogado especializado em propriedade intelectual. Parece que tenho base suficiente para te processar por apropriação indevida de royalties e um caso sólido para divórcio por crueldade psicológica. Ricardo se levantou bruscamente. A cadeira rangiu contra o mármore. Você não pode fazer isso comigo. Eu construí esta vida para nós. Você construiu uma prisão e a chamou de lar, disse Isabela. E eu me recuso a continuar trancada. Ricardo a olhou fixamente, como se apenas agora a visse de verdade. Depois, soltou uma risada amarga, vazia. Você realmente acha que pode me deixar sair por essa porta e reconstruir sua vida, Isabela? Você não tem ideia do mundo lá fora. Aqui você estava protegida, cuidada. Eu estava prisioneira, corrigiu ela. Mas não mais. Ela se dirigiu à saída e, antes de ir, se virou uma última vez. E Ricardo, meus advogados vão te enviar os papéis do divórcio antes do fim da semana. Espero que você e Juliana sejam muito felizes juntos. Com essas palavras, Isabela saiu da cozinha, subiu pela última vez as escadas como esposa de Ricardo de Oliveira e pegou a pequena mala que tinha preparado de madrugada. 30 minutos depois, ela estava a bordo de uma barcaça navegando pela Baía de Guanabara. O Rio de Janeiro se desdobrava diante dela como uma cena de ópera. Mas desta vez, Isabela não era a protagonista trágica. Era a heroína de sua própria história de libertação. Seu celular tocou. Era o Dr. Marco. Isabela! Disse com entusiasmo. Que bom que você ligou ontem à noite. Tenho uma proposta ainda melhor. A Universidade de Harvard está procurando um diretor para seu programa de conservação de arte. Pensei em você imediatamente. Isabela sorriu, olhando as águas douradas da baía refletindo a luz da manhã. Dr. Marco, seria uma honra considerar essa posição. Excelente. E Isabela? Sim, bem-vinda de volta ao mundo. Enquanto a barcaça a levava em direção ao aeroporto, Isabela pensava no longo caminho que tinha pela frente. Haveria batalhas legais, desafios financeiros, a árdua tarefa de reconstruir sua carreira depois de anos de ausência. Mas pela primeira vez em 3 anos, nada disso a assustava. Pelo contrário, a fortalecia. Ricardo tinha tentado apagar Isabela Fontes para substituí-la por Isabela de Oliveira, mas algumas chamas não se apagam. Apenas esperam pacientes o momento exato para ressurgir como uma fênix. Isabela estava pronta para voar. 2 anos depois, a galeria do Museu de Arte de Harvard fervilhava de atividade. Isabela caminhava entre os participantes da exposição Tesouros Redescobertos, Arte Brasileira através de Novas Lentes. Uma mostra que ela mesma tinha curado durante os últimos 18 meses. Sua pesquisa sobre técnicas de autenticação tinha revolucionado a forma como o mundo acadêmico abordava a arte colonial e moderna, e a exposição estava atraindo especialistas de todo o mundo. Aos 34 anos, Isabela tinha se tornado uma das vozes mais respeitadas em conservação de arte.
Seu cabelo castanho tinha reflexos dourados naturais do sol de Cambridge, e seus olhos verdes brilhavam com a confiança de uma mulher que tinha encontrado seu lugar no mundo. Ela usava um vestido verde esmeralda que acentuava seu olhar, escolhido não para agradar a mais ninguém, mas para se agradar. Doutora Fontes. Uma voz familiar a chamou. Isabela se virou e viu Sofia Alencar se aproximar com um sorriso radiante. Minha querida, esta exposição é absolutamente magnífica. Isabela abraçou a mulher que tinha se tornado uma mentora inestimável. Sofia, obrigada por vir de tão longe. Como estão as coisas em São Paulo? Maravilhosas, mas não tão emocionantes como sua carreira meteórica. Rio, Sofia. Harvard, o simpósio internacional, o livro que você está escrevendo. Você recuperou o tempo perdido com vingança. Não foi tempo perdido, disse Isabela pensativa. Foi uma lição muito valiosa sobre a mulher que eu nunca mais quero ser. Do outro lado da galeria, ela viu o Dr. Marco conversando animadamente com um grupo de estudantes. Ele tinha se tornado não apenas um colega, mas um amigo verdadeiro, alguém que tinha acreditado nela quando nem ela mesma acreditava. E sua mãe? Perguntou Sofia com gentileza. O rosto de Isabela se iluminou. Muito melhor, na verdade. Os novos tratamentos experimentais em Boston estão dando resultados promissores. Ela tem mais dias bons agora, e quando está lúcida, se sente muito orgulhosa do que eu conquistei aqui. Era verdade. Catarina Fontes tinha sido transferida no ano anterior para uma clínica de excelência em Boston, onde recebia cuidados de primeiro nível pagos com os royalties de Isabela e seu novo salário como diretora de conservação em Harvard. Mais importante ainda, Isabela a visitava toda semana, reconstruindo lentamente o vínculo que Ricardo tinha tentado destruir. E o outro assunto? Perguntou Sofia discretamente. Isabela sabia que ela se referia ao divórcio, que tinha sido finalizado 6 meses atrás, após uma batalha legal longa, mas vitoriosa. Ricardo tentou impugnar o acordo pré-nupcial, mas as provas de apropriação indevida de royalties e crueldade psicológica eram irrefutáveis. Ricardo mora em Paris agora, disse com genuína indiferença. Ouvi dizer que Juliana o deixou assim que descobriu que ele não era tão rico quanto aparentava. Aparentemente, ele tinha hipotecado a mansão do Rio para financiar sua vida extravagante. Justiça poética, murmurou Sofia. Eu chamo de consequências naturais, respondeu Isabela. Ele construiu uma vida baseada em ilusões e controle. Quando ambos desapareceram, tudo desmoronou. Nesse momento, um jovem assistente de curadoria se aproximou, visivelmente nervoso. Doutora Fontes, me desculpe a interrupção, mas há alguém na entrada perguntando pela senhora. Um cavalheiro europeu. Diz que a conhece do Rio. Isabela sentiu um arrepio. Seria possível que Ricardo tivesse vindo até Boston? Para quê? Ele deu o nome? Perguntou, mantendo a compostura. Alexandre Ribeiro, eu acho. Ele disse que é médico e colecionador. Isabela relaxou imediatamente. Um sorriso se desenhou em seu rosto. O Dr. Alexandre Ribeiro tinha sido um dos convidados mais amáveis naquela noite fatídica no Rio. Desde então, eles mantinham uma correspondência cordial sobre temas acadêmicos. Por favor, mande-o entrar imediatamente, disse ela ao assistente. Alguns minutos depois, Alexandre apareceu na galeria, elegante como sempre, aos seus 62 anos, com o cabelo prateado perfeitamente penteado e os olhos brilhando com um prazer genuíno ao ver Isabela. Querida Isabela, disse, beijando delicadamente sua mão. Ou eu deveria dizer, doutora Fontes, que transformação extraordinária.
Dr. Alexandre, que surpresa tão agradável, respondeu com calor. O que o traz a Boston? Negócios, principalmente, mas também curiosidade, respondeu com um sorriso travesso. Eu ouvi tanto sobre seu trabalho que precisava vê-lo com meus próprios olhos. E devo dizer, esta exposição supera todas as expectativas. Eles caminharam juntos pela galeria, discutindo peças e técnicas de conservação. Alexandre era um conversador informado e inteligente, e Isabela desfrutava sinceramente de sua companhia. Sabe, ele disse enquanto paravam em frente a um belo painel de azulejos coloniais. Eu sempre me perguntei o que aconteceu naquela noite no Rio. A senhora simplesmente desapareceu. Ricardo dizia que a senhora tinha decidido se dedicar exclusivamente à vida doméstica, mas eu nunca acreditei nessa história. Isabela escolheu suas palavras com cuidado. Digamos que eu precisava de tempo para redescobrir quem eu realmente era. Alexandre assentiu, como se compreendesse perfeitamente. E quem a senhora descobriu que era? Alguém muito mais forte do que eu imaginava. Isso é evidente, sorriu Alexandre. E muito mais feliz, se me permite. Infinitamente mais feliz. Eles continuaram caminhando, e Isabela notou que a visita de Alexandre não era meramente acadêmica. Havia algo mais deliberado em sua presença, algo pensativo em suas perguntas. Isabela, ele disse finalmente, posso falar com franqueza? Claro. Naquela noite no Rio, eu vi uma mulher de talento extraordinário sendo sistematicamente reduzida por um homem pequeno e cruel. Uma parte de mim queria intervir, mas não era meu lugar. Eu sempre me perguntei se eu deveria ter feito algo. Isabela parou, comovida por sua sinceridade. Alexandre, sua amabilidade naquela noite e a de pessoas como Sofia e Marco plantaram em mim uma semente de coragem que eventualmente me permitiu encontrar minha própria saída. O Senhor ajudou mais do que imagina. Fico feliz em ouvir isso, disse ele, e agora tenho uma proposta para a senhora. Isabela levantou uma sobrancelha intrigada. Estou organizando uma fundação cultural internacional dedicada a preservar e promover a arte brasileira por toda a Europa. Precisamos de um diretor científico, alguém com visão, experiência e reputação. Alguém exatamente como a senhora. A oferta era tentadora, mas Isabela tinha aprendido a não tomar decisões impulsivas. Onde a fundação teria sua base? Inicialmente em Lisboa, com escritórios em várias cidades europeias. Haveria viagens, pesquisa de campo, acesso a coleções inestimáveis. E Harvard. A senhora poderia manter seu cargo como consultora se desejar. Seria uma colaboração, não uma substituição. Isabela refletiu. 2 anos atrás, a ideia de voltar para a Europa teria sido impensável, mas agora, como uma mulher livre e plenamente estabelecida, a possibilidade já não lhe causava medo. Na verdade, havia algo poeticamente perfeito em voltar como uma versão completamente nova de si mesma. É uma oferta muito generosa, disse ela. Eu posso levar um tempo para pensar. Naturalmente, não há pressa. Eles foram interrompidos pela chegada do Dr. Marco, que cumprimentou Alexandre com entusiasmo. Isabela os deixou conversando enquanto se afastava entre os convidados, mas sua mente continuava a processar a possibilidade. Mais tarde, Isabela se encontrava em seu pequeno escritório ao lado da galeria, aproveitando um momento de tranquilidade. Ela olhou para uma foto sobre sua mesa, ela e sua mãe, tirada no mês anterior. Catarina sorria, seus olhos momentaneamente lúcidos, agarrada à mão de sua filha. A senhora parece pensativa. Isabela se virou e viu Alexandre na porta, com 2 taças de champanhe. Apenas refletindo sobre como a vida pode mudar tanto em tão pouco tempo, disse, aceitando uma taça.
Espero que para melhor, disse ele, brindando suavemente. Definitivamente para melhor. Eles beberam em um silêncio confortável até que Alexandre voltou a falar. Posso lhe confessar algo? Isabela o convidou a continuar com um gesto. Aquela noite no Rio não foi a primeira vez que eu a vi. Assisti a uma de suas conferências na Universidade de Lisboa há 5 anos. A senhora apresentava sua pesquisa sobre pigmentos coloniais e eu fiquei absolutamente fascinado. Não apenas pela pesquisa, mas pela paixão com que a senhora falava sobre seu trabalho. Isabela se surpreendeu. Não me lembro de tê-lo visto lá. Eu estava no fundo do auditório, mas me lembro de ter pensado: essa mulher vai mudar a forma como entendemos a arte brasileira. Por isso, quando a vi no Rio como a esposa silenciosa de Ricardo, foi desconcertante. Imagino que sim, disse Isabela seca, mas sem ressentimento. O que me leva ao motivo real da minha visita, continuou Alexandre. A oferta da fundação é real e seria um projeto magnífico para a senhora. Mas, sendo completamente honesto, também é uma desculpa para passar mais tempo com a senhora. Uma mulher que eu admiro profundamente tanto no profissional quanto no pessoal. Isabela piscou, surpresa com a franqueza. Alexandre, desculpe se eu fui direto demais, ele disse rapidamente. Não espero nada além de sua consideração profissional, mas eu senti que precisava ser honesto. Isabela o estudou por um momento. Alexandre era tudo o que Ricardo não tinha sido. Respeitoso, transparente, genuíno. Não havia nada de ameaçador em seu olhar, nada que a fizesse se sentir menos. Obrigada por sua honestidade, disse finalmente. É revigorante. Então a senhora considerará a oferta? As 2 ofertas. Isabela sorriu. Ela sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ela tinha passado 2 anos reconstruindo sua carreira, cuidando de sua mãe, curando feridas. Mas talvez fosse a hora de abrir seu coração também. Sim, disse ela. Considerarei tudo. O sorriso de Alexandre foi como o amanhecer sobre as águas da Baía de Guanabara. Então, ele brindou, pelas novas possibilidades e pelas segundas chances. Por ser verdadeiramente livre, respondeu Isabela, tocando sua taça com a dele. Das janelas, as luzes de Boston brilhavam na noite, cada uma história, uma vida, uma escolha. Isabela tinha aprendido que a liberdade não era apenas escapar do que a limitava. Era ter a coragem de abraçar tudo aquilo que a fazia florescer. Ricardo tinha querido convencê-la de que ela só brilhava através dele, mas Isabela tinha descoberto sua própria luz, brilhante, constante, inextinguível. E essa luz apenas começava a iluminar tudo o que o futuro tinha preparado para ela. Qual a parte da história que mais te surpreendeu? O renascimento de Isabela, o papel da Juliana ou a forma como Ricardo tentou manipulá-la até o fim? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história de reviravolta e superação, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas.